Olá, vamos iniciar mais um conteúdo da nossa disciplina Controladoria e Prestação de Contas. E o tema da nossa aula de hoje é a auditoria, conceito, finalidades e suas classificações. Para iniciarmos, temos aqui as nossas informações institucionais sobre as datas da prova, como que é calculada a média final, período da disciplina, período da aula e como será composta a nossa prova. Fazendo uma pequena revisão do que nós já vimos na aula 1, nós apresentamos conceitos de controladoria, né, que é um órgão que é responsável pela gestão econômica e por gerar informações para que os gestores possam obter os resultados almejados. Portanto, esse departamento chamado controladoria tem a função de avaliar as metas, comprovar a legalidade, analisar a aplicação dos recursos, controlar os bens, combater a corrupção, prestar contas, aperfeiçoar os diversos sistemas de planejamento e de controle e validar as informações e registros já realizados através da auditoria. Na segunda aula, nós falamos sobre o ambiente, o espaço físico, o departamento de controladoria. E esse departamento, para que ele possa institucionalizar os seus controles, é necessário que ele leve em consideração o modelo de gestão que a administração pretende implementar dentro da administração. E para isso ele tem que conhecer o planejamento estratégico operacional, como que são executadas as atividades e que tipo de controles são já efetuados. E na sequência ele tem que considerar o tipo de sistema de informação que esse departamento tem à sua disposição, bem como os sistemas que a própria empresa ou organização possui à sua disposição, como qual é o sistema que permite efetuar o controle interno, qual é o sistema contábil utilizado, o sistema de custos, o sistema de ativos, o sistema fiscal que já são utilizados. Na nossa terceira aula, então, nós falamos sobre o controle interno, que é um departamento que possui um conjunto de medidas adotadas para que esses funcionários desse departamento possam fiscalizar as atividades com o intuito de verificar se elas estão corretas e se estão sendo realizadas de acordo com a lei e os princípios da administração pública. Esse departamento, portanto, a finalidade dele é controlar e proteger o patrimônio da empresa, avaliar o cumprimento das metas e dos resultados, comprovar se os atos são legítimos, legais e econômicos e acompanhar o cumprimento da prestação de contas. Então, esse departamento, chamado controle interno, seu papel principal é de orientar e, ao mesmo tempo, verificar se há erros. E se identificado esse erro ou esses erros, solicitar suas correções. Portanto, esse departamento ele é responsável por verificar ou conferir os atos praticados, alertar, instruir e cobrar providências em relação a desperdícios e erros identificados, orientar por meio sempre de instruções formais e autoavaliar a administração. E esse departamento ele vai exercer controle sobre dois elementos: o controle sobre os aspectos administrativos instituídos na organização e o controle em relação ao aspecto contábil, financeiro e econômico. Na nossa quarta aula, falamos sobre o controle interno e como que ele pode ser avaliado. Então, a avaliação desse controle é verificar se a sistemática que é adotada por esse departamento, se está sendo suficiente para poder controlar as atividades que são realizadas pela organização. E é nessa avaliação desse departamento, tem que ser avaliado o próprio ambiente de controle, onde que ele está localizado, quem é que dirige, que funções ele exerce, e na sequência os próprios procedimentos de controles que foram instituídos por esse departamento. E como que se faz essa avaliação do controle interno? Elabora-se um questionário, né, para identificar exatamente quais são os controles instituídos e observados. De posse das respostas das perguntas dos questionários, ele vai redigir um relatório e encaminhar para a administração, relatando sobre se o controle interno, se esse departamento e suas diretrizes são adequadas ou devem ser melhoradas. Na nossa quinta aula, nós praticamos exercícios utilizando a plataforma do Google Formulários. E esses exercícios falaram basicamente sobre as funções da controladoria, as funções do controle e o conceito e finalidades do controle interno.
Na sequência, foi falado sobre... hoje nós vamos falar sobre a auditoria, que é um conjunto de procedimentos que são realizados com o intuito de quê? De validar todos os registros, todas as transações realizadas pela organização. Então, qual é o objetivo da auditoria? Verificar a veracidade das demonstrações contábeis e revisar esses procedimentos de contabilidade adotados na instituição. Para que isso possa ser feito, primeiro, solicita-se o serviço da auditoria. Esse profissional deve conhecer a empresa, ele vai elaborar um plano de trabalho, vai avaliar o departamento de controle interno, vai aplicar testes para validar os procedimentos adotados pelo controle interno, vai executar outros procedimentos de auditoria para obter novas evidências e, no final, ele vai emitir um parecer apresentando um julgamento sobre tudo que ele analisou. E como que a auditoria é classificada? Então, em que local ela pode ser feita? Ela pode ser feita na área privada ou na área governamental. Quem pode fazer a auditoria? Ela pode ser feita dentro da própria instituição, internamente, ou contratando-se um profissional independente ou uma empresa de auditoria. Então, nós temos uma auditoria externa. E quanto ao objetivo, né, qual é o propósito dessa auditoria? Fazer uma auditoria na área operacional ou fazer uma auditoria na parte contábil. A auditoria governamental é um conjunto de técnicas que avalia a gestão pública com a finalidade de quê? Comprovar a legalidade, avaliar os resultados, avaliar a aplicação do dinheiro, validar os gastos públicos, acompanhar as ações e garantir os resultados. Auditoria privada, o que é? É um conjunto de técnicas que avalia o patrimônio e vai dar uma opinião sobre esse patrimônio. Então, ele serve para expressar uma opinião, dizendo se as demonstrações contábeis, se os valores informados estão adequados ou não. Auditoria interna são exames que são realizados por funcionários da empresa, por auditores internos, com o intuito de verificar, de validar as informações financeiras, contábeis e operacionais, bem como avaliar o controle interno. Portanto, a auditoria interna, ela vai certificar que as atividades estão sendo realizadas da melhor maneira possível, com o intuito de diminuir os erros. O que é auditoria externa? São exames feitos pelo auditor para avaliar a integridade e a adequação das demonstrações contábeis. Comparando a auditoria interna com a externa, quem faz a auditoria interna é um funcionário, e a externa, quem faz é um profissional independente. O período em que a auditoria interna é realizada é de forma contínua, enquanto que a auditoria externa é um exame a cada período, já que é feito por alguém fora da empresa que é contratado. O objetivo da auditoria interna é atender a administração, enquanto que a auditoria externa é atender a comunidade, a terceira, a sociedade, investidores, governo. A atividade que é desenvolvida pela auditoria interna é em cima das normas, dos controles da legislação, e a auditoria externa sobre as demonstrações contábeis. A responsabilidade do auditor interno é trabalhista, enquanto que do externo ela é civil e criminal. O volume de transações que são realizadas, ou de testes que são realizados, são muitos na auditoria interna, enquanto que na auditoria externa são poucos testes, porque é por um período determinado. O que é auditoria contábil? A auditoria contábil, então, é uma técnica que emite parecer sobre as demonstrações contábeis, se elas foram elaboradas de acordo com os princípios e as normas de contabilidade. E a auditoria operacional é um conjunto de procedimentos que vai avaliar as políticas da administração, as decisões adotadas e o desempenho dos colaboradores. Comparando a auditoria operacional com a auditoria contábil, temos que o seu objeto é amplo, enquanto que na auditoria contábil o objeto que ela estuda somente as demonstrações. A área em que é realizada a auditoria operacional em todos os departamentos da empresa, enquanto que na contábil é só no setor financeiro. O planejamento da auditoria operacional ela é feita a partir do momento em que o auditor está dentro da empresa analisando o que vai ser realizado, enquanto que o planejamento da auditoria contábil pode ser feito no escritório ou no local onde o auditor possui as suas dependências, porque a auditoria contábil, normalmente, ela já está legalizada, ela já tem diretrizes, normas que estabelecem todos os seus procedimentos.
O procedimento da auditoria operacional é definido lá no local após avaliar todos os departamentos, enquanto que na auditoria contábil os procedimentos são totalmente definidos e muitos já estão previstos em legislação. O relatório da auditoria operacional, ele depende da necessidade da administração, então ele não tem uma padronização, enquanto que o da auditoria contábil, esse relatório é completamente padronizado, especificando o que deve constar em cada parágrafo. O período em que a auditoria operacional é realizado fica definido de acordo com a necessidade da administração, enquanto que a auditoria contábil ela é realizada sempre no final do exercício contábil, após as demonstrações contábeis terem sido elaboradas e publicadas. Portanto, esperamos que vocês respondam as perguntas do fórum e façam também as tarefas online. Aguardamos vocês no próximo momento. Bons estudos!